Boa noite. Prosseguindo com o ciclo de palestras Diálogos Geológicos, temos a honra de receber aqui hoje o professor doutor Douglas Riff Gonçalves, colega nosso aqui de Universidade Federal de Uberlândia, professor associado do Instituto de Biologia e também coordenador do Laboratório de Paleontologia do INBio-UFO, zoólogo e paleontólogo pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, dedica-se à paleontologia de vertebrados mesozoicos e cenozoicos, com ênfase em osteologia e filogenia de répteis, também a busca por fósseis no Brasil e na Antártida, e ao ensino do tema. Então, a partir de agora, esqueci de falar o título da palestra, o título é Geopatrimônio Fóssil de Minas Gerais, Panorama, Ameaças e Perspectivas. E a partir de agora, eu passo a palavra ao professor Douglas. Por favor, professor, pode começar. Obrigado, Marcos. Eu agradeço a você, agradeço também ao professor Heitor, professor Tatiana, os colegas que convidaram para essa conversa, essa live deste evento bem bacana que vocês promovem mensalmente. Bom, eu vou trazer aqui um panorama do Registro Paleontológico Mineiro, mas com uma ênfase nos conceitos de geopatrimônio, geoconservação e geodiversidade. E também comentar sobre algumas ameaças que o registro fóssil, bem como o patrimônio, o geopatrimônio como um todo, pode sofrer se nós, como sociedade, bem como o poder público, não estivermos atentos à importância desse patrimônio. Bom, eu vou conduzir aqui apresentando esse conceito de geopatrimônio, vou fazer um pequeno panorama do registro fóssil mineiro, né, com alguns destaques, comentar sobre a legislação que protege esse registro, esse geopatrimônio, quais ameaças ao registro fóssil nós podemos listar, ameaças que danifiquem esse material, como levando a uma perda para a sociedade como um todo e para a ciência em especial, e em especial o tipo de ameaça aqui, que a gente pode listar aqui no estado de Minas Gerais, com alguns exemplos reais. E exemplos de iniciativas reais, práticas, factuais, que levem à geoconservação, à preservação desse patrimônio. Bom, o conceito de geopatrimônio ele vem sendo elaborado a partir da divulgação de um documento internacional pela Unesco, que é um documento que vai ser incorporado em legislações de vários países signatários dessa convenção, que é a Convenção Internacional de Patrimônio Histórico, Cultural, Artístico e Natural. E ali dentro ela vai definir patrimônio natural como sendo aqueles elementos excepcionais que integram tanto a biodiversidade quanto a geodiversidade. Lembrando que a conservação e a proteção desse patrimônio natural, ele é um dever das partes dessa convenção, todos os Estados nacionais que são parte dessa convenção, garantindo, então, o seu uso para as gerações futuras. A partir daí, então, da Convenção de Patrimônio da Unesco, de 1972, esses conceitos vão sendo aperfeiçoados, vários autores vão propor conceitos um pouco mais amplos ou mais restritos. Eu vou listar aqui o conceito de Carcavilla, de 2008, que tem sido muito utilizado, inclusive pela Comissão Internacional de Geoparques, a Unesco, pela CPRM no Brasil, que define geopatrimônio como um conjunto de elementos geológicos, né, que se destaca pelo seu valor científico, cultural ou educativo. O conceito de geopatrimônio, ele muitas vezes se confunde com o de geodiversidade. E a gente pode ver ali ao lado, assim como geopatrimônio, o conceito de geodiversidade foi
evoluindo, e aquele que é utilizado pela CPRM no Mapa de Geodiversidade do Brasil, de 2006, vem a definir a geodiversidade como todo o conjunto da natureza abiótica, ou seja, tudo que não é vivo na natureza, diferenciando aí da biodiversidade, mas que sustenta essa biodiversidade. Então, a natureza biótica, o meio físico, constituído por uma variedade de ambientes, composição, fenômenos e processos. O conceito de geodiversidade que a CPRM adota, bem como praticamente todos os conceitos utilizados por outros serviços geológicos no mundo, e vários autores que trabalham no tema, enfatizam muito a importância dos processos na representação da geodiversidade. Os processos geológicos vão dar origem em última instância, ao geopatrimônio, ou aos elementos da geodiversidade. Sejam as rochas, minerais, as águas, os fósseis, os solos, e propiciam, né, o desenvolvimento da vida, bem como contêm intrínsecos valores culturais, educativos, econômicos, científicos, turísticos e estéticos também. São dimensões valorizadas quando se levanta a geodiversidade de um território e se elenca dela aqueles elementos que vão ser constituídos como vão ser considerados como parte do geopatrimônio. Então, o conceito de geopatrimônio e geodiversidade ele anda muito junto, mas eles não são sinônimos. Um autor brasileiro que tem trabalhado bastante com o tema da geodiversidade, geopatrimônio e geoconservação é o Suede Meira, nesse trabalho dele com o Couto Moraes, em 2016, vai listar que o geopatrimônio é o conjunto dos georrecursos naturais, ou seja, todos os recursos não naturais, não renováveis, que tenham uma importância cultural para a comunidade, para o povo do território desses recursos, que vão permitir o reconhecimento e a interpretação dos processos geológicos que moldam a paisagem, moldam o planeta, e que podem ser caracterizados sob diferentes aspectos, seja valor econômico, no caso de minérios, enfim, georrecursos exploráveis economicamente, seja pela sua utilidade na ciência, na educação, como atrativo turístico, ou pela sua relevância em termos de escala regional, nacional ou global. E esse georrecurso, ou patrimônio geológico, ele pode ser categorizado também pela natureza, pela sua natureza, como, por exemplo, um patrimônio geomorfológico, mineralógico, paleontológico, petrológico, enfim, vários outros. O português José Brilha é um dos autores mais influentes nessa temática. Ele propõe que o termo geopatrimônio seja um pouco mais restrito e seja considerado geopatrimônio apenas aqueles elementos da geodiversidade que tenham um reconhecido valor científico. O autor argumenta que outras grandezas, outros valores que nós poderemos atribuir aos elementos da geodiversidade podem ter um componente muito subjetivo de valoração. A gente pode considerar, por exemplo, conceitos relativamente subjetivos, como de estética, para valorar um elemento da geodiversidade. O seu valor econômico pode ser aquele que muitas vezes facilmente é lembrado pela população em geral como sendo de mais fácil aplicação, né, para valorizar o quanto vale isso, ou quanto de renda isso pode gerar, mas também há elementos aí de subjetividade em função da demanda daquele recurso. O José Brilha define que a grandeza mais objetiva que a gente pode usar para valorar um elemento da geodiversidade, a ponto de considerá-lo um geopatrimônio, é o valor científico. E esse acaba sendo seguido pela CPRM, aqui no Brasil, pelo Serviço Geológico. Então, o Brilha traz, nesse trabalho aqui de 2016,
esse gráfico aqui dicotômico bem fácil compreensão. Então, a diversidade natural como um todo, a gente pode, assim como a Convenção da Unesco já trazia, categorizar na bio da geodiversidade. Uma coisa interessante é que a introdução desse conceito de geodiversidade, ele vem muito numa perspectiva de conquistar o respeito e a valorização por parte do poder público e da sociedade em geral aos elementos da geodiversidade que os biólogos já conquistaram para a biodiversidade. Ademais de um ou outro negacionista ou enfim, pessoas que não valorizam essa biodiversidade, é inegável que esse é um conceito estabelecido, cristalizado, como sendo de importância no discurso de qualquer política pública e que a sociedade, em geral, é sensível a ele. Então, essa atratividade que o conceito de biodiversidade traz, geocientistas tentaram buscar também para os componentes abióticos da diversidade natural. Portanto, lançaram esse conceito de geodiversidade. Enfim, e como a gente viu na definição anterior. E o José Brilha vai representar os elementos dessa diversidade, vai categorizar os elementos da geodiversidade como sendo aqueles dotados de valor científico e são o geopatrimônio, que em inglês geoheritage. Ele categoriza ainda aqueles elementos do geopatrimônio, elementos da geodiversidade que são geopatrimônio, como sendo, portanto, todos dotados de valor científico, como sendo aqueles que estão in situ, estão no local, na paisagem, no ambiente, que vão ser chamados de geossítios. E aqueles elementos que estão fora do seu ambiente de origem, estão ex situ, estão, por exemplo, num museu, estão numa coleção científica, também fazem parte do geopatrimônio, mas para diferenciá-los dos geossítios, eles vão ser chamados de elementos de geopatrimônio. Outros elementos da geodiversidade que não têm um valor científico claro, José Brilha vai categorizar como sítios da geodiversidade, aqueles in situ, aqueles no local, e elementos da geodiversidade, aqueles que estão fora do seu local de origem, como numa exposição, num museu, numa coleção científica. E a geoconservação vai lidar com todos eles. É interessante a gente pensar como que é essa categorização de valor científico ou não, se isso também não tem um elemento de subjetividade. Em geral, não. Pelo menos não em relação com outras valorizações possíveis que a gente pode dar aos elementos abióticos. Mas isso também pode mudar com o tempo. Nesse mesmo trabalho, o José Brilha nos dá alguns exemplos interessantes. No século XVII, no século XVIII, quando a geologia estava se estabelecendo como uma ciência na Inglaterra, algumas localidades foram fundamentais para o desenvolvimento de alguns conceitos, como, por exemplo, o tempo profundo pelo escocês James Hilton. Ao observar localidades onde afloravam seções verticais com contatos claros do tipo inconformidade, onde ele entendeu o conceito de ato e daí do tempo profundo. Mas isso lá atrás. Hoje, alguns desses pontos estudados pelo James Hilton, eles não são assim tão significativos para a compreensão daquele depósito, daquela bacia, ou dos processos que ocorreram naquela região, no caso ali do Mar do Norte, da Inglaterra, na Escócia, porque outros afloramentos são muito mais expostos, são muito mais claros, apresentam sucessões mais completas. Aquele lá original, ele acabou, em face ao avanço do conhecimento, não tendo mais um valor científico significativo, mas ele mantém um valor importante como ciclo da geodiversidade um outro componente de valorização que é o histórico, no caso da história da ciência. Bom, aqui um exemplo
de um elemento de um elemento geopatrimônio, porque não está mais no seu local de origem. A gente tem um tronco fossilizado, um exemplar muito bem preservado, que caracteriza bem aquela espécie, que está num canteiro ali da reitoria, no Campo Santa Mônica. Ele não está no seu local de origem, que seria as margens do Rio Araguari, na região do Sobradinho, do atual IFTM, as proximidades, em Uberlândia, mas ele não deixa de ser um elemento, um geopatrimônio, um georrecurso de valor científico. Assim como o conceito de geodiversidade teve uma construção visando uma atração de atenção por parte, né, da sociedade, do poder público, né, dos estados nacionais, a palavra patrimônio aqui, o heritage, também tem esse aspecto, né? É uma estratégia de atração. Atração da população em geral, também atração de novos pesquisadores. E os geossítios, né, os locais onde os elementos do geopatrimônio estão em situ, eles vão ter um caráter educativo, cultural e turístico importante também para a divulgação dos conceitos da ciência da Terra. Bom, lembrando aqui, eu repeti aqui de novo o conceito da geodiversidade, para quem quiser consultar, o conceito da CPRM. Então, o estudo do patrimônio geológico, ele vai ser independente do estudo da geodiversidade, mesmo que esses dois conceitos tenham uma relação muito estreita entre si. Bom, a geodiversidade do estado de Minas Gerais é muito grande. Consequentemente, o seu geopatrimônio é vasto, em várias categorias que nós possamos imaginar. O geopatrimônio paleontológico, petrográfico, tectônico, geomorfológico é imenso, porque a geodiversidade mineira é imensa. Então, dificilmente um local homogêneo geologicamente vai ter uma grande quantidade de elementos de geopatrimônio. Não é impossível, né? Mas territórios heterogêneos quanto à sua história geológica tenderão a ter muito mais. Aqui eu tenho aqui um mapa geológico do estado de Minas, então essa variedade de cores aqui reflete a variedade de rochas que nós temos no estado e todos os processos que levaram essas rochas a se apresentarem como hoje, bem como seu conteúdo e seus derivados, como solos, no estado todo. É impossível listar aqui, pelo menos, mesmo todas aquelas que são paleontologicamente importantes. É claro que a gente tem uma diversidade grande que inclui também rochas ígneas, metamórficas de alto grau, mesmo metasedimentares, que não são fossilíferas, ou são muito antigas, ou são muito alteradas, ou são, enfim, ígneas. Mas mesmo assim, nós temos uma variedade de depósitos bastante grande, que contém um patrimônio paleontológico. Eu vou apenas fazer um breve panorama aqui do que nós temos no estado, considerando assim grandes unidades geotectônicas e os depósitos quaternários. De maneira bastante simplificada, nós vamos ter aqui, então, essas grandes unidades tectônicas, incluindo aí o Cráton do São Francisco, a sua borda oriental, né, a faixa Araçuaí, a sua borda ocidental, a faixa Brasília. Nós vamos ter aqui elementos da Bacia do Paraná, os últimos depósitos sedimentares da Bacia do Paraná, pouco representado em Minas, aqui em parte do Triângulo, e mais ao sul, mas presente, como a formação Botucatu, e bastante bem representado em todo o Triângulo. Nós vamos ter o último
o último evento de preenchimento da Bacia do Paraná, que é o magmatismo Serra Geral. Em cima desse magmatismo, nós vamos ter a formação de uma nova bacia, a Bacia Bauru, que tem uma boa exposição também por cima da Bacia do Paraná, aqui no Triângulo. Para todos os efeitos, aqui eu vou considerar a faixa Ribeira como uma continuidade da faixa Araçuaí. Então, nós vamos ter esses grandes domínios e uma série de depósitos quaternários em todo o estado que também concentram fósseis importantes. Bom, fazendo um panorama bastante breve, o embasamento do Cráton São Francisco, né, desse núcleo continental que está representado aqui por toda essa área azul, com algumas manchas de amarelo e laranja, o embasamento, as rochas mais antigas, estão aqui na região do quadrilátero ferrífero, ali próximo a Belo Horizonte, Ouro Preto, Mariana, enfim, vários municípios aqui. E, em termos paleontológicos, eu vou destacar aqui dois exemplos, um que não é exatamente um fóssil, mas que é um patrimônio importante, paleoambiental, que são as camadas de ferro bandado, que ocorrem na formação Cauê, bastante antiga, aí do iníciozinho do Proterozoico, final do Arqueano, início do Proterozoico, que aí em torno de 2,5 bilhões de anos. Essa aqui é uma amostra bastante bonita do município de Onça do Pitangui, que está exposta no Museu da Geodiversidade, lá no Instituto de Geociência da UFRJ, no Rio. A deposição dessas camadas bandadas de ferro alternado com calcários, metamorfizados, é o primeiro grande produto do grande evento de oxigenação que ocorreu no início do Proterozoico, quando a atmosfera passa de redutora, como era até então, para oxidante, mostrando essa primeira grande crise, digamos assim, que o planeta passou a partir da origem da vida e que foi causada pelos próprios seres vivos, né? Por algas unicelulares. A oxigenação da atmosfera se dá a partir da evolução da fotossíntese. E aqui também, no quadrilátero ferrífero, nós vamos ter alguns exemplos de icnofósseis, né? Nós não temos aqui o próprio fóssil, as próprias células, mas temos uma deposição condicionada pela presença desses organismos, que são cianobactérias, formando tapetes algais, tapetes microbianos. No caso aqui, um microbialito tipo oncoide ou oncólito. Cada bolinha dessa seria um agregado de um pequeno montículo de células, secretando muco e daí agregando sedimentos finos ao redor e, ao final, condicionando a deposição tanto do calcário quanto dos outros sedimentos que ela agrupa. Aqui esse microbialito aqui, lá de Ouro Preto, da formação Fecho do Funil, tem 2,1 bilhão de anos. Esse é o fóssil mais antigo do Brasil, ou pelo menos o icnofóssil mais antigo do país, aqui no quadrilátero ferrífero. No restante do Cráton São Francisco, ao norte do quadrilátero ferrífero, nós temos várias sucessões de sedimentos relativamente pouco metamorfizados, portanto, preservando melhor os organismos que viveram. Vão ser sucessões do grupo Bambuí, que alguns autores também chamam de Bacia Bambuí, ou Bacia São Francisco, incluindo, além do grupo Bambuí, outros mais antigos, Macaúbas, enfim. De qualquer modo, esse conjunto em azul aqui do mapa representa, então, esses calcários, essas rochas carbonáticas do grupo Bambuí, que tem uma idade um pouco mais recente, já no finalzinho do Proterozoico, alguns níveis chegando ao Cambriano já, onde nós temos alguns dos primeiros vestígios de organismos portadores de esqueletos, são essas pequenas estruturas aqui, Cloudina e Corubella, que são dois fósseis marcam bem um período interessante da história da vida na Terra, que é o Ediacarano, finalzinho do Proterozoico, onde a gente tem a origem dos esqueletos, das partes duras dos organismos, e um ponto, digamos, de maior diversificação animal, né, dos metazoários.
Nós temos também, esse aqui são exemplares da formação Sete Lagoas, no município de Januária, aqui no norte do estado, no finalzinho do Proterozoico, um trabalho que conta com a autoria da professora Fernanda Quali, que foi professora do curso de Geologia em Monte Carmelo, hoje está na Federal de São Paulo. Também do Grupo Bambuí, mas de outras formações, nós temos também esse registro interessantíssimo de animais ediacaranos, similares àqueles clássicos da fauna ediacarana australiana, sendo encontrados aqui em Minas também, no município de Jaíba, bem ao norte aqui no estado. Aqui, Eremolina iacarei, que é um desses animais que a gente não sabe que relação tem com as formas viventes. Esses são primeiros experimentos evolutivos da vida multicelular, da vida animal. Então, nós temos uma forma aparentemente bilateral, mas sem um polo muito destacado, tem uma pequena protuberância de um lado, mas a gente não tem como distinguir o que seria um polo anterior ou posterior, enfim. São impressões, né? A gente não tem o próprio animal preservado, assim como é o caso dos animais de Ediacara lá da Austrália, da região de Ediacara, que dá nome a esse período geológico. Além dessa espécie, há outras também que estão sendo publicadas agora. Isso aqui representa os resultados de matéria de doutorado defendido no curso de doutoramento em Geologia da UNB, ano passado. E também muitos estromatólios colunares. Em geral, estromatólios. Há outras formas também, romboides, mas sempre com esse limite assim, com o campo convexo. Aqui em Patos de Minas, na formação Lagoa Formosa, uma formação que esse nome não é muito bem aceito na literatura, foi proposta recentemente, uma subdivisão ou outra aqui do Bambuí. Na faixa Araçuaí, que a maior parte da sua extensão é formada por rocha dura, por gneisses, por granitóides, rochas obviamente não fossilíferas, mas na sua borda aqui de contato com o Craton São Francisco, com o Bambuí, inclusive, nós temos aqui alguns episódios importantes, ricos também em estromatólios. Um estromatólio de um tipo um pouco diferente do Bambuí, que tem essas lâminas mais pontiagudas entre um e outro, a gente pode perceber aqui nessa coluna, de um gênero chamado Conofton, um icnogênero Conofton, que não ocorre no Bambuí, ele sempre ocorre nas bordas, né, das faixas que bordeiam o cráter, tanto na Araçuaí quanto na Brasília, ali na borda ocidental. Esse aqui, esse exemplar, esse afloramento bastante bonito, no município de Diamantino, em torno de uma formação que tem uma idade de um pouco mais de 1 bilhão de anos, 1 bilhão e 200 mil milhões de anos. Do outro lado, na faixa Brasília, né, na margem leste do Crato São Francisco, nessa região de amálgama entre o Craton São Francisco, o Craton Amazônico e o Craton Panará, o Panarapanema, enfim, nós temos também, próximo à borda com o Craton São Francisco, muitos estromatólitos. Então, teríamos aí bacias estreitas de mar raso, no qual proliferaram-se esses micro-organismos formadores de tapetes microbianos e que constroem essa estrutura. Inclusive, alguns em cavernas. A gente pode ver aqui uma caverna no município de Vazante, na formação Lagamar, onde a gente tem Conofton. A gente pode ver aqui a coluna dele, né? E como uma seção longitudinal, e aqui no teto da caverna a seção transversal, né, típica aí desse icnogênio Conofton. E também, aqui próximo a Coromandel, aqui na faixa Brasília, quer dizer, no município de Coromandel, a professora Fernanda Quali, como comentei, foi professora do curso de Geologia, junto com o professor Tiago Marinho, lá do UFTM, em 2019, durante o Congresso Brasileiro de Paleontologia, conduziram uma excursão, talvez alguns que estejam presentes tenham participado, há uma localidade, há uma região em Coromandel, sobre a faixa Brasília, onde aflora também a formação Lagamar,
do grupo vazante, em grutas que têm sido mapeadas pelo grupo Alto Paranaíba de Espeleologia, lá da UF Monte Carmelo, mostrando também estromatólitos nas cavernas, assim como em outros depósitos já conhecidos do grupo vazante aqui na faixa Brasília. Depósitos que são um pouquinho mais antigos que o do Bambuí, com idade próxima lá do outro lado, lá da faixa Araçuaí, em torno de 900 milhões de anos. Dentro do Cratón São Francisco, muito mais tarde, se desenvolveu uma bacia sedimentar essencialmente terrestre, mas com uma breve incursão marinha, provavelmente via aqui através do norte, pela bacia do Parnaíba, onde a gente tem um registro fóssil bem interessante. Essa é uma bacia bem mais recente, uma bacia fanerozoica. Ela tem um grupo, uma porção um pouco mais antiga no Paleozoico, onde a gente só tem iquinofósseis, poucos iquinofósseis, suficiente para datá-lo como um Paleozoico superior, carbonífero, provavelmente carbonífero, que é o grupo Santa Fé. Mas o grupo areado, que vai aparecer aqui no Crato São Francisco, nessas manchas amarelas aqui, então nós vamos ter aqui em cima, mais o grupo Urucuia, que é essa outra mancha aqui, que no estado de Minas a gente só tem uma pequena parte, mas o grupo Urucuia se estende bem lá até a Bahia. A gente tem encontrado, principalmente nesses depósitos da chamada formação Quiricó, tanto aqui na região de Patos de Minas, de Presidente Olegário, fósseis de vertebrados, com peixes, tubarões, os dentículos de tubarões, invertebrados, como esse exemplar aqui, muito bem preservado, de um conchostráceo. Há outros grupos de peixes também, que eu não mencionei, selacantos, e a gente vai ter também um registro de vertebrados terrestres, com destaque para dinossauros, aqui nessa manchinha aqui norte, aqui do grupo da formação Quiricó, no município de Coração de Jesus, próximo aqui de Montes Claros, a gente tem esse terópodo muito bem preservado, crânio completo, e tudo em azul aqui que está preservado dessa espécie, desse indivíduo que gerou essa espécie, o Spectrovelato rajei, além de um saurópodo também com crânio completo, o primeiro saurópodo com crânio completo do Brasil. Esse também é o terópodo com crânio mais completo no Brasil. Isso foi publicado em 2020, o saurópodo um pouco antes, o Tapuiasauro macedóide, e várias outras localidades na região de Coração de Jesus com potencial para novas descobertas. Em 2020 eu tive a oportunidade de fazer um campo curto de reconhecimento junto com a minha colega doutora em Geociências pela Federal de Ouro Preto, a professora Fernanda Mara, e espero voltar em breve, porque é uma área muito promissora para a paleontologia de vertebrados e especialmente para dinossauros. Bom, ademais da bacia são franciscana, que acabei de mencionar, a gente vai ter, já dentro do Cretáceo, só que agora no Cretáceo superior, os anteriores eram no Cretáceo inferior, em torno de 125 milhões de anos, nós vamos ter aqui, sobre a bacia Bauru, aí eu vou ignorar o bacia do Paraná aqui, vamos ler aqui bacia Bauru, está assentada sobre parte da bacia do Paraná, e que tem uma idade aí, bom, existem várias formações, mas aquelas mais fossilíferas estão aí entre 80 e 70 milhões de anos, estão já no Cretáceo superior, e que tem uma fauna muito abundante, são muitos crocodilomorfos, são vários dinossauros saurópodos, alguns dinossauros terópodes, peixes, tartarugas, bivalves, ostrácodes, pólens de vários grupos de algas, como esta aqui, e também de plantas terrestres diversas, água de água doce, plantas como araucárias e outras. Inclusive, além dos pólens, há também pinhas preservadas, poucos, mas o registro vegetal é pequeno em relação ao animal. O animal é bastante surpreendente. Tudo isso em 3 formações, mas a Uberaba da Mantilha Marília, mas principalmente
é na Adamantina e na Marília, sendo a Marília a mais produtiva em termos de poços, aflorando em vários municípios aqui do Triângulo Mineiro. Bom, além desses grandes compartimentos geotectônicos, as bacias mencionadas, há uma série de depósitos que acumulam fósseis bem mais recentes, quaternários, que não estão em grande domínio geotectônico, embora alguns deles acabam sendo diretamente controlados pelos depósitos, alguns dos depósitos anteriores que eu mencionei, que são aqueles acumulados em depressões, sejam cavernas, tanques, e em alguns casos também em aluviões. Nessas acumulações, nós vamos ter a megafauna quaternária. Preguiças gigantes, mastodontes, cavalos, tatus, toxodontes, macrauquênias, tigres dente-sabre, ursos, enfim, uma enormidade uma enorme diversidade de mamíferos que povoou a América do Sul até pouco tempo atrás, até cerca de 10 mil anos atrás, e que foi extinta. E muitas vezes nós temos esses animais preservados também com sobreviventes desses eventos de extinção quaternários, como, por exemplo, veados, antas, outros felinos, ou seja, a fauna que nós ainda temos hoje, mesmo que pouco representado, especialmente pela agressão causada à natureza feita pelo homem. Mas, enfim, e também junto com humanos, né? Com os indivíduos dos primeiros povoamentos da América do Sul. Bom, a maior parte desses registros quaternários, da megafauna quaternária, de animais ainda viventes, mas de espécies extintas, de grupos ainda viventes, mas de espécies extintas, bem como de humanos, eles são encontrados em cavernas, grutas, abrigos e cavernas, que, por sua vez, não são exclusivos, mas se concentram nas áreas kársticas, ou seja, aquelas áreas que vão ser controladas, vão existir em função da deposição de rochas carbonáticas mais antigas. Rochas carbonáticas essas como a do grupo Bambuí, que a gente mencionou, a do grupo Vazante, enfim, que vão estar aí no Craton São Francisco, na faixa Brasília. Nós temos algumas cavernas não carbonáticas, como, por exemplo, a famosa Gruta dos Palhares, no município de Sacramento, entre o Alto Paranaíba, entre o Triângulo do Paranaíba, próximo de Araxá, que é uma gruta em arenito, no arenito Botucatu, da Bacia do Paraná. Mas a maior parte delas está nos relevos kársticos, né, que vão sendo dissolvidos pela ação de águas meteóricas ou fluviais. Aqui, se a gente sobrepor o mapa da geodiversidade mineira das áreas kársticas mineiras, aqui nós temos todas as áreas kársticas, de terrenos carbonáticos, suscetíveis à dissolução e formação, então, de dolinas, cavidades, né, e, em última instância, cavernas, nós vamos ter uma concentração das cavernas, né, justamente nessas áreas. Então, sobrepondo as áreas kársticas, a mancha de cavernas de Minas, que são atualmente 5.872 oficialmente catalogadas, a gente pode ver uma grande concentração aqui no karst de Lagamar, de Vazante, no karst aqui de Lagoa Santa, enfim, de Januária, e várias outras. E aqui, essa é uma mancha com muitas cavernas, que é essa aqui, é o karst de Arcos Pains. E algumas outras que não estão necessariamente em áreas kársticas, como eu já mencionei. A Gruta dos Palhares, essa aqui. Nós temos uma outra gruta aqui no Triângulo, aqui bom, não me lembro agora o município. E nessas cavernas a gente tem uma acumulação enorme de fósseis, principalmente do quaternário, né? Além das cavernas, os tanques, as depressões naturais também vão servir de pontos de acumulação, inclusive de sedimentos e de restos, de carcaças que estejam disponíveis naquela paisagem, vindo a sendo soterrados e preservados. Aqui um exemplo de um tanque que, enfim, foi escavado pela ação humana, ele foi exposto, né,
para a construção de um laguinho artificial aqui no Grande Hotel Araxá, que é a chamada fonte, onde está aqui a Fonte Andrade Júnior. Então, foi construído esse laguinho aqui e ele se revelou um pequeno tanque com uma grande acumulação de ossos, principalmente de elefantes extintos da espécie Nothomastodon platense. É um mastodonte, um acúmulo de mais de 30 indivíduos, é o maior acúmulo de mastodonte do mundo. Alguma coisa está exposta em réplicas, bem aqui na própria Fonte Andrade Júnior, mas sem muito cuidado, sem contextualização. As pessoas que veem isso não sabem por que isso está aqui, enfim. Um ponto turístico como esse não está explorando muito bem esse potencial, mas a gente tem aqui um exemplo de um tanque. Existem outros que se concentram principalmente na região ao norte do estado, na região de Montes Claros, por exemplo. Então, esse é um panorama da diversidade do geopatrimônio paleontológico de Minas Gerais. Como isso pode ser, como isso pode ser protegido, né? Uma vez que nós temos como pacífico que os fósseis têm uma relevância científica importante, daí eles serem categorizados como geopatrimônio. É claro que, assim como o exemplo dos afloramentos de Hilton, lá na Inglaterra, que no momento foram vitais para o desenvolvimento da geologia, mas hoje já não são assim, acabaram, digamos, perdendo seu status, seu valor científico para ganhar um status de história da ciência. A gente também pode ter a mesma coisa com um fóssil. No município de Tuiutaba, tem sido descobertos fósseis em níveis antes tidos como afossilíferos. Um fragmento hoje desses níveis tem uma relevância significativa muito grande. À medida que nós avançarmos a exploração e conhecermos mais, aquele fragmento já não vai ter o mesmo valor. Talvez ele vá ter um valor histórico, como o caso dos afloramentos de Hilton. Então, o primeiro fóssil de um nível, de um extrato, de um local, sempre será, pelo menos um primeiro fóssil diagnóstico, que a gente possa reconhecer pelo menos como fóssil, né? Que grupo possa pertencer, ele vai ter uma importância científica muito grande, porque ele vai nos dar elementos para datação, vai nos dar elementos para compreender a história deposicional, enfim, o paleoambiente. Mas, à medida que a gente avançar o conhecimento daquele depósito, daquela região, aquele primeiro pode não se mostrar mais tão significativo. Mas, ademais dessas exceções, os fósseis, de modo geral, têm um valor científico importante para as ciências da Terra e da vida. Também tem um valor, outros valores que podem ser subjetivos, mas são existentes, como potenciais atrativos turísticos de uma região, como herança cultural, enfim. E esses fósseis, como patrimônio, eles devem ser protegidos. E existem legislações para isso. Né? Aquela em vigor, nacional, ainda é o Decreto-Lei de 1942, que é um decreto muito simples, com um único artigo, que diz que os depósitos fossilíferos são propriedade da nação. E, como tais, a extração de espécimes fósseis depende de autorização prévia. O fato de hoje o DNPM, o Departamento Nacional de Produção Mineral, não estar mais no Ministério da Agricultura, ou daqui a pouco ele nem existir mais, sendo absorvido pela CPRM, isso não invalida o artigo, só é atualizado, mas a legislação não se invalida por isso. O que importa é isso aqui, que os depósitos fossilíferos são propriedade da nação. Um parágrafo único diz que independe da autorização para sua extração, aquela feita, aquela coleta, aquela extração feita por museus nacionais, estaduais, estabelecimentos congêneres. E aí entram universidades públicas, institutos de pesquisa, nos quais apenas devemos comunicar ao DNPM a respeito, na verdade já a CPRM hoje em dia, a respeito de uma coleta. E uma nota explicativa que diz que o particular, um indivíduo, uma empresa, enfim, que explore, colete fósseis
sem licença do NPM, estará sujeito à prisão como espoliador do patrimônio científico nacional. Ou seja, essa legislação, que foi uma sugestão de um dos maiores paleontólogos da história do Brasil, o Léo Lin Ivor Price, diretamente ao presidente Getúlio Vargas, lá no Grande Hotel Araxá, quando ele estava sendo, pouco antes da sua inauguração, quando ele foi, o Getúlio Vargas foi conferir ali as obras, aquele que é um hotel estadual, ele pertence ao estado de Minas, mas ele foi feito sob, digamos, solicitação federal. O Price ali, quando aqueles mastodontes foram encontrados, e sabendo o que acontece nos Estados Unidos, onde os fósseis não são considerados patrimônio, por isso podem ser vendidos, comercializados, coletados sem qualquer tipo de regramento, e o Price viu isso quando fazia doutorado nos Estados Unidos, ele viu o prejuízo que isso pode levar à ciência, ele sugeriu a Getúlio Vargas que houvesse uma proteção aos fósseis nacionais, mas que isso não burocratizasse o trabalho dele mesmo, de outros paleontólogos. Esse parágrafo único aqui, foi uma sugestão, um reforço do Price, para que o paleontólogo não fosse impedido pela legislação de fazer o próprio trabalho, que é o resgate dos fósseis. Isso foi incorporado na Constituição, né, no chamado título 8, capítulo 3, seção 2, no artigo 216, que vai dizer o que é o patrimônio cultural brasileiro, que ele inclui os bens de natureza material e imaterial, etc. Aí, vários incisos exemplificando o que constitui o patrimônio cultural, e no quinto está listado aqui, né, os conjuntos e sítios de valor histórico, paisagístico, arqueológico, também paleontológico. E estabelece também uma responsabilidade conjunta do poder público da comunidade para a proteção, para o acesso, o princípio do acesso, ou seja, a consulta pública aos espécimes, o que já nos diz, então, que eles não podem estar numa coleção privada inacessível. Eles até podem estar numa instituição privada, numa faculdade privada, por exemplo, mas eles devem estar acessíveis à consulta. E o estado de Minas Gerais foi o primeiro estado brasileiro a propor uma legislação que inclui restos paleontológicos, fósseis, né, patrimônio paleontológico, também arqueológico e espeleológico como patrimônio cultural do estado, patrimônio cultural mineiro. É uma legislação de 1994, a lei que dispõe sobre política cultural do estado de Minas, no seu artigo 3º, no seu inciso 5, ele, assim como a Constituição, define o que é o patrimônio cultural mineiro e lista também os sítios e conjuntos arqueológicos, espeleológicos, paleontológicos e outros. E dá um destaque às cavidades subterrâneas e depósitos fossilíferos, que eles se sujeitam à guarda e proteção do Estado. Outros artigos da legislação estadual aperfeiçoam, dão mais precisão a isso. No artigo 15, diz que qualquer exploração econômica de qualquer natureza, como uma obra, uma escavação, mineração, em uma área identificada como de interesse arqueológico, paleológico, paleontológico, depende de uma autorização prévia e estudo de impacto ambiental. O artigo 17 determina que qualquer descoberta fortuita de fósseis, bem como de restos arqueológicos, ou de cavernas, ou de cavidades, ela deve ser comunicada ao Conselho Estadual de Cultura e que é proibida a retirada, a não ser para fins científicos. Então, de certo modo, ela também incorpora lá o parágrafo único da legislação de 1942, de modo que um pesquisador ele não depende de uma licença expressa, ele deve apenas comunicar os seus achados, né, para fins de registro, ou publicá-los, né, o que é o mais recomendado, mas que não é preciso uma licença prévia, a não ser que seja um privado ou uma empresa, enfim, agindo privadamente. Ou seja, a legislação é boa. Nós vemos que tem vários artigos na esfera federal, estadual, existem várias outras legislações acessórias, aquelas que relacionam a transferência, no caso de fósseis, mas também de outros objetos culturais ou científicos,
para outros países, impedindo isso, né? Ou seja, o tráfico de fósseis, o tráfico, a biopirataria, enfim. Existem legislações que vão detalhar mais a preservação das cavernas, existem legislações que são mais específicas também para os achados arqueológicos, existem várias outras legislações, digamos assim, acessórias, que complementam essas maiores. A Constituição, o artigo 1942 e a legislação estadual. E existem algumas municipais também. Ao meu conhecimento, o município de Uberaba e o município de Araguari, que em Minas foi o primeiro a ter uma legislação de patrimônio fóssil, no caso específico, aos troncos fósseis abundantes ali na calha do Rio, na região ali entre Uberlândia e Araguari, na calha do Rio, e Uberaba, um pouco mais recente, que protege o patrimônio municipal. Valorizam e impede a extração e determina a comunicação de achados. Então, a legislação é boa. Mas, apesar disso, nós temos várias ameaças ao patrimônio fóssil. O José Brilha, no seu livro Patrimônio Geológico de Conservação, lançado em Portugal, esse é um autor português, ele considera como ameaça ao geopatrimônio, incluindo aí o geopatrimônio paleontológico, claro, mas não específico, né? O geopatrimônio como um todo, afloramentos representativos, exposições de rochas significativas para a ciência ou qualquer outro daqueles valores possíveis que podemos dar, ameaça ao geopatrimônio são quaisquer processos, sejam naturais ou induzidos, coloque em risco a existência, a integridade, a funcionalidade, a acessibilidade ou a simples visualização de um elemento, processo ou feição importante da geodiversidade. Então, se nós temos uma exposição significativa de um conjunto de falhas ou fraturas, enfim, que são diques, que são importantes para a compreensão da tectônica local, e aquilo é coberto de algum modo, seja por um processo de contenção de taludes, isso seria uma ameaça ao geopatrimônio. É preciso balancear o quanto que a informação é ocultada a partir de uma obra, de uma instalação, e também processos naturais que podem levar à destruição, né? Vão ser ameaças também. A erosão, né? O próprio crescimento da vegetação, enfim. Áreas que são consideradas geossítios, elas devem ser especialmente cuidadas para que os aspectos abióticos fiquem evidentes e, portanto, sejam assim úteis. Bom, mas quais seriam as principais ameaças causadas pelo homem, as principais ameaças antrópicas? Então, o Brilha dá alguns exemplos. A mineração predatória, óbvio. A mineração, bem como grandes obras de infraestrutura, construção de barragens, rodovias, mobilizam uma grande quantidade de sedimento, retira uma grande quantidade de solo, expõe muita rocha e pode, assim, destruir a rocha em si e bem como seu conteúdo fossilífero. É preciso, então, evitar que isso aconteça havendo um acompanhamento do processo de escavação, né? E o resgate dos fósseis antes que o processo de escavação o destrua. Então, construção de grandes obras de infraestrutura, as operações de florestamento ou desflorestamento, de supressão vegetal relacionada à silvicultura, né, plantação de eucalipto, pinos, enfim, que podem, né, tapar, impedir o acesso a um determinado nível, a uma determinada unidade estratigráfica, enfim. A disposição de resíduos sólidos, ou seja, lixões, a ocupação e urbanização acelerada, atividades recreativas acompanhadas de vandalismo, depredação, ou seja, tudo aquilo que é causado em função do desconhecimento, todos aqueles malfeitos que são causados pelo desconhecimento por parte da sociedade, dos empreendedores, dos gestores públicos e privados, sobre a importância dessa fração da natureza, a fração abiótica, da geodiversidade, e especialmente dos seus georrecursos, do geopatrimônio.
O Gray, que é um outro grande autor dos conceitos de geodiversidade, geopatrimônio e geoconservação, dá uma frase bastante precisa, né? A ignorância é a principal ameaça à geodiversidade e ao geopatrimônio. Alguns exemplos aqui em Minas que eu pude coletar, alguns que eu mesmo vivenciei. Destruição de ossos de dinossauros por uma negligência, pela falta de cuidado da empreiteira que estava asfaltando, construindo uma rodovia. No caso, a empresa Integral Engenharia, que cortou grandes taludes do membro Chaporã da formação Marília, no asfaltamento enfim, construção de vias de acesso, trevos, da BR-364, a Cuiabá-São Paulo, nos municípios de Campina Verde, mas também em Guriatã e outros. E em outras estradas próximas. Aqui uma foto em 2011, próximo ao trevo de Guriatã. A gente vê o processo de terraplanagem acontecendo, algumas partes sendo asfaltadas, outras ainda não. Uma enorme quantidade de sedimento sendo mobilizado. Isso, depois, mais tarde, nós acompanhamos esse trecho aqui em Campina Verde. Ele já estava asfaltado quando nós chegamos, quando o Laboratório de Paleontologia da UFO foi criado. Esse trecho aqui foi asfaltado no início dos anos 2000. O laboratório foi criado em 2010. Então, aqui, uns anos depois, aqui, talvez 2013, 2014, alguns alunos aqui explorando um nível que foi exposto pela construção da rodovia, mas que revelou uma série de ossos aqui, bem na borda desse talude, né, dos areniscos do membro Chaporã, e no rejeito desse depósito, esse rejeito que é o resultado das explosões, das escavações feitas pela empresa e atirados em depressões naturais, em barrancos aqui, na próxima rodovia, buscando esse rejeito. Vários fragmentos foram encontrados, ou seja, muitos fósseis foram perdidos, porque junto à obra não houve um cuidado em encontrar um material, comunicar a uma instituição, ou contratar um paleontólogo, ou pelo menos avisar um paleontólogo. Nesse trabalho aqui de exploração dessa região, almoçando com alguns alunos num restaurante em Campina Verde, o proprietário nos confidenciava que, por servir marmitas, né, para os peões e encarregados da obra nesse trecho, ficou sabendo de vários fósseis foram destruídos e de uma ordem expressa que era dada. O encarregado dizia: destrua isso, não fala para ninguém, não queremos saber. Ou seja, em função da ignorância e do temor de parar um dia a obra, um pouco, para que aquele resgate possa ser feito, um pequeno trecho, destruíram um enorme patrimônio. Felizmente, nós conseguimos encontrar um nível de proveniência e resgatar pelo menos alguns desses fósseis. Então, nós temos aí alguns conjuntos de ossos, que em breve vão ser aqui 2 novos gêneros de dinossauros. Quem sabe se a empresa tivesse apoiado esse trabalho, tendo cuidado com os fósseis, ela poderia até ser homenageada com um desses, né? Dessa espécie, mas é o contrário aqui, né? Poderiam ser muito mais ossos, esqueletos completos, como, por exemplo, nós vemos na Argentina, na Mongólia, na China, se as empresas que têm uma grande capacidade de mobilização, as empresas de engenharia têm uma grande capacidade de mobilização de maquinário, homens, para abrir estradas, fazer grandes obras, se eles fossem atentos e valorizassem o geopatrimônio. Teríamos uma diversidade, uma qualidade conhecida do registro fóssil muito melhor do que essa que a gente já tem, que é boa, mas poderíamos ter um crânio completo, por exemplo, um esqueleto completo, vários, né, se não fosse aquele processo de destruição. Um outro exemplo aqui local, comigo, com o nosso laboratório, aqui a gente tem um afloramento da formação da Mantina em Guriatã, e percebam que a plantação de eucaliptos, ainda que o afloramento em si não esteja inacessível por causa dela, a gente começou a trabalhar nesse local, não tinha, na verdade, tinham acabado de plantar esses eucaliptos, eles crescem rápido. Então, assim, 6 anos já essas árvores já estão desse tamanho, e
e em algum momento isso poderia impedir o acesso ao afloramento. Por sorte, isso não aconteceu. A gente continua tendo acesso. A gente só não pode mais ter o acesso de carro. Antes a gente conseguia da estrada até o afloramento. Mas como tem o bosque de eucalipto ao redor, todos os fósseis que a gente tem que carregar um peso bem grande até a estrada, usando um carrinho de mão assim, para ajudar no máximo. Mas, eventualmente, o afloramento também poderia se tornar inacessível, se fosse um caso de um produtor que não tivesse esse respeito. No caso aqui dessa fazenda, o proprietário, o produtor, esse produtor de eucalipto, ele não nos trouxe nenhum óbice para a entrada, apenas que a gente não pode entrar de carro, de caminhão, por causa do eucalipto. Mas, enfim, esse é um exemplo intermediário aqui, não chegou a afetar o afloramento, mas dá a entender, né, o que a silvicultura poderia fazer. Outro caso que a gente tem aqui no estado de Minas, um pouco mais comum, é a retirada descuidada de ossos por particulares, por indivíduos que não compreendem o que é o fóssil, ou compreendem, mas querem para si, né, um colecionismo. Aí um exemplo que eu trago é do mastodonte de Pains. Em 1998, desculpa, aqui está 88, em 98, foi encontrado um mastodonte numa caverna. Pains, bem como Arcos e essa vizinhança, tem uma enorme quantidade de cavernas, todas do grupo Bambuí, né, da formação Sete Lagoas, eu acho, do grupo Bambuí. E essas cavernas, assim como mencionei no exemplo com os traumatólitos, elas também acumulam, né, fósseis da fauna quaternária. Por que a gente não tem dinossauros em cavernas ou fósseis mais antigos? Porque as cavernas não duram muito, né? As cavernas são produto da erosão. Então, elas não vão. É muito difícil que uma caverna dure mais do que alguns poucos milhões de anos. Então, vai desabar ou vai ser erodido completamente. Então, a gente vai ter dentro dela só aqueles fósseis tão antigos quanto a própria cavidade. Não quanto a rocha constituinte, mas a cavidade. E os mastodontes, como no caso de Araxá, são bastante comuns em outras regiões de Minas. E aqui em Pains foi encontrado um. Só que o prefeito da cidade não queria que o material saísse da cidade, porque ele era chamado de monstro de Pains. Havia uma certa mística aí. Houve até uma situação. Começou que a própria pessoa que encontrou não queria disponibilizar esse material. O prefeito mandou tirar e, ao final, um paleontólogo, o paleontólogo, para mim, representa a paleontologia de Minas Gerais, que é o professor Castro Cartelli, que eu respeito muito, foi chamado, ele é um especialista em mamíferos da megafauna, foi chamado até lá. E o prefeito criou até um cercadinho lá de apoiadores para vaiar o professor Cartelli, olha que desrespeito. E, no final das contas, graças à atuação de fiscais do IBAMA e até mesmo da Polícia Federal, o fóssil foi resgatado, mas não todo. Era um mastodonte completo. E foi resgatado o que está aqui. E está em exposição em Belo Horizonte, no Museu de Ciências Naturais da PUC. Crânio, elementos apendiculares. Mas sem vértebras, sem cinturas. Esse material foi destruído pela briga entre os descobridores, pela coleta mal feita, descuidada. Felizmente, o crânio, que sempre é a parte mais informativa de um vertebrado, foi preservado. Esse material foi publicado, inclusive, em 2002, no Jornal Espanhol de Paleontologia. E o que restou dessa história foi essa réplica aqui, essa estátua, no Parque Natural Municipal Dona Zizi, lá em Pains. O Jornal à Tarde, em 2007, notificou essa situação. A gente pode até ver aqui, o osselo foi encontrado pelo lavrador José Barbosa Siqueira,
e outros 2 colegas. A descoberta chegou a provocar uma disputa judicial entre os lavradores, que não queriam abrir mão do ossado. Um outro caso de maus tratos também, um fóssil já descoberto no local, foi lá em Araxá. Quando os mastodontes e outros, né, a gente tem mais de 30 mastodontes, uma preguiça, alguns cavalos, foram encontrados aqui na construção da Fonte Andrade Júnior. Muita coisa foi para o Rio de Janeiro, porque o Price, aquele paleontólogo que eu mencionei, junto com outro paleontólogo do DNPM, o Rubens da Silva Santos, foram lá e resgataram a maior parte do que estava exposto durante as obras. Mas mais material continuou a aparecer e eles foram guardados lá dentro do hotel. O professor Cássio Cartelli, que eu já mencionei, ele foi, mais uma vez, ele salvou o dia. Ele foi até lá e retirou uma boa parte do material que está hoje lá na PUC, também no Museu da PUC, em Belo Horizonte. Mas ele não tirou tudo. E em 2013, a gente vê como os materiais que ainda sobraram estavam, incluindo a preguiça. A única preguiça de Araxá ainda está aqui. Ela não foi lá para a PUC. Expostos estão algumas réplicas e vários fósseis reais, originais, ainda dispostos de maneira descuidada numa sala lá das dependências internas do hotel. E esse é um hotel, ele é franqueado, iniciativa privada. Então ele já foi do grupo Ouro Minas, hoje é do Tauá, amanhã pode ser de outro. Cada vez que muda a administração, eles mudam as salas. Uma hora vem alguém nessa sala, quer usar isso para escritório, por exemplo, joga isso aqui fora. Enfim, não há nenhuma informação quanto a... Eu mesmo já busquei entrar em contato, outros colegas paleontólogos também já fizeram, depois do professor Cartelli, as sucessivas gestões do lado do grande hotel, as pessoas simplesmente não escutam, não valorizam, não se importam. Então, nós temos aí uma área turística, poderia estar aqui, ter um boneco de mastodonte, talvez um pouco mais bonito que esse aqui de painho, mas do tipo de painhos aqui, vendendo mastodonte pelúcia, enfim, movimentando a economia local, muito mais do que o grande hotel que é, para poucas pessoas podem pagar uma diária caríssima dele, o faria. Eu tenho certeza que se isso fosse um caso na China, na França, na Argentina, no Chile, isso seria um atrativo turístico internacionalmente conhecido graças aos mastodontes, como o Rancho La Brea, na Califórnia, e como outros locais no mundo são. Infelizmente, em Araxá, perdeu-se o bonde da história, tanto os gestores públicos quanto privados. Bom, e as obras de mineração também. Uma ameaça óbvia, e eu vou trazer o último caso mais recente que tem preocupado paleontólogos, também arqueólogos, não só de Minas, mas do mundo. Nós temos aqui, então, noticiado em setembro, dia 21 de setembro, que uma fábrica de cerveja, a cervejaria Heineken, ela seria instalada no município de Pedro Leopoldo, próximo ao local onde foi encontrado Luzia, simplesmente o humano mais antigo do Brasil, o esqueleto humano mais antigo do Brasil, né, de uma mulher. Junto com ela foram encontrados também elementos da megafauna. Em outras, não só na Lapa Vermelha, onde ela foi encontrada, como em outras dessa região kárstica aí do Karst de Lagoa Santa. E muito próximo ali seria instalada uma grande fábrica da Heineken. Só que o ICMBio, o Ministério Público, embargaram essa obra, alegando que essa construção traria danos a esses abrigos, cavernas, principalmente a Lapa Vermelha 4, onde a Luzia foi encontrada. Bom, 2 semanas depois, dia 7 de outubro, a Justiça autorizou que a cervejaria retomasse sua construção, suas obras. A própria cervejaria preferiu adiar o projeto até que houvesse clareza quanto aos reais impactos que esse empreendimento causaria ao geopatrimônio e à geodiversidade local. Essa é uma informação que eu conheço, esse é um caso que eu conheço da mídia, como essas notícias. Eu não tive acesso a um relatório do ICMBio ou do Ministério Público, até eu busquei para trazer mais detalhes,
mas eles não estão disponíveis publicamente. Mas, ainda que eu tenha ficado grato ao ICMBio e ao Ministério Público por ter embargado a obra enquanto não ficasse claro o impacto que ela teria nesse patrimônio tão importante, não só para o registro do patrimônio geológico mineiro, mas do mundo, eu talvez assim, eu não vou considerar que necessariamente a empresa está sendo ruim, ou a justiça que autorizou a retomada da obra, ou os lobistas dessa obra necessariamente esteja errado. Eu não vou comprar essa briga, porque eu não tenho acesso aos documentos originais e também pela situação do local. Vamos ver. Bom, esse é o abrigo 4 da Lapa Vermelha. A Lapa Vermelha é essa região onde a gente tem dolomitas do grupo Bambuí, parcialmente dissolvidos, formando abrigos. No caso, a Lapa Vermelha 4, ela é basicamente só um abrigo, ela não é uma caverna. Ela é isso aqui. Aí aqui no fundo foi encontrado esse crânio por essa senhora aqui, de origem russa e francesa, que veio para o Brasil e viveu aqui e morreu aqui, que é a Annette Lamy-Perret. Ela chefiava um grupo de arqueologia e contou com, então, como estudantes ou recém-profissionais, pessoas que hoje continuam trabalhando na região, inclusive, como o professor André Pru, lá da UFMG, arqueólogo. Então, encontrou esse crânio aqui, do jeito que ela achou. Esse crânio é esse aqui, dessa senhora aqui, a nossa muito querida Luzia. Essa região também já tinha sido estudada antes pelo dinamarquês Peter Lund, o pai da paleontologia brasileira, onde ele tinha encontrado também outros restos humanos, não crânio, e megafauna, elementos da megafauna quaternária. No abrigo 4, bem como outros da Lapa Vermelha, bem como de toda a região cárstica ali de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Corgisburgo, enfim. Então, esse é o abrigo 4, onde o Luzia foi encontrado. Bom, essa foto aqui foi tirada dessa estrada. Essa imagem eu peguei agora há pouco no Google Earth. Street View. Então, esse pretinho aqui é isso aqui. É o escuro aqui do abrigo. O avermelhado aqui é o vermelhidão aqui da rocha, né? Da superfície aqui, né? Da rocha em si, a rocha mais acinzentada. Então, qualquer um pode entrar, pegar aqui nessa estradinha e olhar para cá. Ó, essa linha é a linha reta aqui, ó. Daqui para cá. A Lapa Vermelha está exatamente aqui. Olha o que tem atrás disso. Uma enorme mineração. Inclusive chama mineração Lapa Vermelha. O abrigo 4 está dentro da área da mineração. Aqui o aeroporto de Confins. A área onde a Heineken quer instalar uma fábrica é esse quadrado aqui, ó. Então, assim, frente a isso, eu não sei se realmente a instalação dessa empresa traria tantos danos ao geopatrimônio. Acho que isso aqui é muito pior. Bom, essa mineração, em sua defesa, ela lá no seu site coloca que ela mesma toma todas as medidas, ela monitora diariamente, enfim, e que a mineração ela não está aqui, ela está num nível mais, pela imagem a gente não consegue perceber, ela está num outro nível, né, de altitude, de altura em relação ao nível de base aqui. Ela não está escavando as paredes da Lapa Vermelha, mas está para o outro lado. Mas, enfim, é uma mineração, né? Tem explosão e tudo mais. O que alguns veículos de mídia detalharam um pouco mais? Qual que seria a base da ameaça da instalação da fábrica da Heineken à Lapa Vermelha? Então, aqui a gente tem uma outra perspectiva. A Lapa Vermelha está aqui, atrás disso aqui está a mineração, aqui está a estradinha, um pouco para trás até estaria o aeroporto. E esse é o terreno aqui onde está. Esse aqui é o terreno onde seria construída a fábrica. Ela nem seria construída do nada. Ali já existia uma fábrica de móveis. Então, assim, já havia movimento ali.
a obra em si, com certeza, é muito menor do que o aeroporto ali próximo ou a própria mineração. O que se alega é que, como é uma fábrica de cerveja, que explora muita água, muita mesmo, ela poderia levar a um esgotamento, ou pelo menos um rebaixamento significativo do lençol freático, e, por sua vez, desestabilizaria os abrigos aqui na Lapa Vermelha. Isso faz sentido, mas, enfim, não. Então, não seria por ser uma obra qualquer, mas por ser um empreendimento que drena muita água. E o lençol freático aqui é o que governa, na verdade, governou a formação dessas cavernas. Então, o quanto que ele rebaixar poderia afetar a estabilidade, poderia levar a desabamentos, novas dolinas. Essa é a questão. Bom, então nós temos aqui exemplos reais de várias dessas principais ameaças antrópicas que o José Brilho listou. E se a ignorância é a principal ameaça à biodiversidade, quais seriam, então, soluções efetivas para a gente terminar? Bom, as legislativas, né? A gente viu que a legislação é boa, ela só não é aplicada, né? Veja, a legislação de patrimônio cultural de Minas Gerais, de 94, diz especificamente a proteção das áreas kársticas, arqueológicas, paleontológicas, e deixa uma bruta mineração dessa se expandir em torno ali da região da Lapa Vermelha. Então, assim, não há menor coerência entre o escrito, o legislado e o executado. A criação de unidades de conservação, que, claro, também é um ato legislativo, bem como de geossítios, são iniciativas importantes, ações educativas e o que eu estou chamando aqui de maneira geral de comunitários. É um fomento local pelo poder público e por empresas, e por investidores, né, por empreendedores, para que haja a valorização do patrimônio como um recurso também de renda para a comunidade local. Bom, se a gente jogar... Essa aqui são as unidades de conservação do Estado de Minas Gerais. As unidades oficiais estaduais são 90, são quase 100, até tem bastante. São 92, tem alguns parques nacionais, e tem muitas unidades privadas, RPPNs, tem muitas APAs e também algumas áreas municipais de proteção. Se a gente somar todas elas, independente da sua categoria, existem centenas de unidades de conservação no estado de Minas. Elas estão todas aqui. Se a gente sobrepor com as áreas de cavernas, a gente pode ver que várias, de fato, estão. Várias cavernas estão em área de proteção, como aqui no Peruaçu, em Lagoa Santa, aqui na região de Arcos e Pains também. Mas tem muitas cavernas que não estão, né? Toda essa região aqui, ó, justamente na região ali onde tem o Coração de Jesus, Montes Claros, onde tem muitos fósseis, não só da megafauna em tanques e também em cavernas, mas também fósseis em bacias sedimentares, na bacia São Franciscano, a gente não tem nenhuma, a gente tem uma pequenininha aqui em Montes Claros. Quase nenhuma área de conservação. Nessa região toda aqui, um vazio de conservação. O Triângulo Mineiro é praticamente um vazio também. A gente só tem aqui o pau-furado, né? Tem uma área de preservação em Belândia fazendo tatu, porque é do Exército. Tem umas apas pequenininhas, junto a alguns riachos. A principal do Triângulo é essa verde aqui, o pau-furado. Eu só tenho dúvida se essa aqui é pau-furado. Está tão ao sul aqui, né? Pau-furado entre Uberlândia e Araguari. Mas, enfim, isso tudo está tá online na CPRM, vocês podem conferir. Para a gente não perder muito tempo, eu vou passar em seguida. A proposição de geossítios também é uma iniciativa importante. Aqui a gente tem essas bolinhas aqui, são os geossítios, alguns já cadastrados, já formalizados, outros em análise. No total a gente tem 37 geossítios em Minas, sendo 13 em análise. O geossítio é uma unidade de conservação? Não necessariamente. É uma unidade onde se divulga bastante a importância daquela geodiversidade e do geopatrimônio que ela contém.
e se recomenda a conservação. Alçar uma região como o geossídio é um passo importante para que ela se torne uma unidade de conservação, ou pelo menos tenha atenção suficiente do poder público para que haja uma preservação, haja preservação. Bom, são vários geossítios de várias temáticas, como a gente viu, o geopatrimônio pode ter várias categorias, consequentemente, geossítios também. A maior parte deles são de geomorfologia, logo depois de paleontologia, vários paleoambientais, também de história da mineração, história de geologia, mineralogia também bastante. Esses aqui se concentram principalmente na região de Ouro Preto, do quadrilátero ferrífero. Metalogenia também, um de estratigrafia e um de geomineração. Nesse site aqui, vocês podem ver todos do Brasil, e filtrado por Minas, enfim. Bom, e ações educativas e de fomento, né, à comunidade, eu só posso exemplificar os melhores exemplos que a gente tem no Brasil e em Minas, que são aqueles que a Universidade Federal do Triângulo pratica em Peirópolis. Veja só, paleontólogos, geólogos, paleontólogos de Peirópolis, capacitando pessoal do Ministério Público, da Polícia Militar, para poder identificar fossas em obras. Então, se há uma fiscalização por um fiscal, se a legislação determina que a fiscalização existe, mas o fiscal não sabe reconhecer, a fiscalização não vai ser executada bem. Então, aqui a gente tem a capacitação deles, em auditórios. Esse esqueleto aqui de um novo saurópodo, aqui da formação Uberaba, um depósito pouco conhecido, que tem um conteúdo fossilífero pequeno em relação à Adamantina e Marília no grupo Bauru. Olha só que beleza, né? Uma série vertebral bastante contínua, um sacro enorme aqui, vértebras caudais. Isso aqui foi encontrado dentro da escavação de uma obra privada, e que foi resgatado porque ali tem um museu, o Museu de Peirópolis, o Museu dos Dinossauros. Um sujeito ali que trabalhava ali sabia disso, sabia que tinha um museu ali na nossa cidade, sabia que aquilo tinha uma importância. Ele já tinha visitado o museu, então ele sabia que aquilo era um fóssil, avisou, e o material foi resgatado. Mas, num primeiro momento, os paleontólogos do FTM não tiveram acesso. A responsável pela obra não permitiu. Precisou da parceria com o Ministério Público para que o empreendedor autorizasse o acesso, o resgate foi feito. Então, a gente tem aí mais um belo dinossauro. Vai ser mais um belo dinossauro para o Brasil, vai ser nomeado, porque o Ministério Público compreendeu essa importância e aí percebeu que se os fiscais já soubessem esse risco de perder o material, como a gente perdeu muito lá na obra da engenharia, da empresa de engenharia que abriu a rodovia lá em Campina Verde, da Integral Engenharia, se aquelas pessoas talvez estivessem capacitadas, isso não teria acontecido. A capacitação não é necessariamente técnica, a capacitação é mais da compreensão da importância. Um outro exemplo aqui, técnicos da CPRM, Serviço Geológico, junto com o FTM, criação de um geossídio, mais que um geossídio, um geoparque em Uberaba. E tudo isso movimenta a economia local, traz dignidade, renda para as pessoas, traz bem-estar. O Complexo Cultural e Científico de Peirópolis, administrado pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, é um local super aprazível. As pessoas vão fazer piquenique, tem um museu gratuito bacana, tem cercado aqui de restaurantes, hotéis, vendedores, fabricantes de queijo, de doce. Essas pessoas aqui, antes de Peirópolis existir da maneira organizada como tem que se deslocar para Uberaba ou abandonar o local ali, o que se tinha ali de emprego e renda. Muito poucas opções. Eram basicamente aqueles que trabalham na agricultura e os, digamos, herdeiros, entre aspas, herdeiros não, né? Os órfãos, melhor dizendo, da mineração de cal que havia na região e da instalação da ferrovia que passava aqui. Depois que esses empreendimentos acabaram, foi a paleontologia, o geopatrimônio de Peirópolis resgatou, né, esse local. Bom, então esse é um bom exemplo. E para terminar,
Eu gostaria só de deixar uma reflexão. A UFTM é uma universidade muito menor que a UF. A UF tem mais paleontólogos que a UFTM. E será que a UF também tem um papel a cumprir na geoconservação, na conservação do geopatrimônio paleontológico, bem como outros? A UF tem um curso de geologia, que a UFTM nem tem. A UF tem vários geólogos, tem vários paleontólogos, mas, por enquanto, a gente não tem... a gente tem muito caminho a seguir para poder dar um retorno à comunidade, à sociedade, como a UFTM está dando nesse quesito. A UF tem um laboratório de paleontologia que eu coordeno. O laboratório de paleontologia, o laboratório analítico de paleontologia no campus de Tuiutaba, no campus Pontal, ligado ao curso de biologia e geografia. O laboratório de paleontologia aplicada, do curso de geologia da UF Monte Carmelo. Aqui a gente tem um paleontólogo, eu. Aqui em Tuiutaba a gente tem uma paleontóloga, a professora Sabrina. Aqui em Monte Carmelo a gente tem 2 paleontólogos, o professor Daniel Sedor e o Caio Rangel, né, técnico de laboratório, vários alunos, a gente resgata os fósseis. Esse aqui foi a primeira, digamos, grande sinergia desses 3 laboratórios, a organização do Congresso Brasileiro de Paleontologia, 2019, foi um evento enorme, onde os 3 laboratórios se juntaram, todos os coordenadores envolvidos trabalharam juntos. Eu convido quem não conheceu o Congresso a acessar o site para perceber a grandiosidade que foi esse evento na Paleontologia Nacional e em Uberlândia. E eu acredito que a gente pode ter muito mais a fazer com um apoio institucional para que a gente possa ter a UFO como também está na vanguarda ou pelo menos não ficar tão atrás da UFTM quanto a proteção do patrimônio fóssil regional. Bom, com isso eu encerro, agradeço a atenção e me disponibilizo qualquer pergunta. Obrigado. Muito obrigado, Douglas. Excelente palestra aí. E, infelizmente, a gente fica um tanto quanto estarrecido de ouvir alguns causos aí de como a ignorância atrapalha o desenvolvimento científico. Né? Eu mesmo, no Museu aqui de Minerais e Rochas, quando recebo alunos aí de ensino médio, fundamental, tento explicar que os fósseis são patrimônio da União, eles têm muita dificuldade para entender isso. Eles acham assim, achei um fóssil, é meu, posso levar para casa, posso fazer o que quiser com ele. Eu falo, não é bem assim, é coisa diferente. Então, ainda há muito o que o pessoal como aprender com relação a isso. A gente, pelo menos, tem alguns museus, né? A gente não pode realmente falar que não há nada, porque a gente tem o Museu de Minerais e Rochas, que também, como eu comentei lá nos conceitos de patrimônio, está guardando parte desse patrimônio em si, exito, né? Ali nas suas coleções. A gente tem a coleção científica do Museu da Biodiversidade do Cerrado, com vários fósseis também, lá no Instituto de Biologia da UF. A gente tem a coleção científica com fósseis dos laboratórios de Monte Carmelo e em Tuiutaba. Mas é uma luta, né? Porque eu, pelo menos, eu sei que a gente já lutando aí há anos lá no sistema de museus, tentando ter alguma atenção da administração superior para essa causa, né? Muitas vezes a gente se vê sozinho, né? Tendo que fazer por si só um trabalho que deveria ser institucional. E quando é institucional, a gente vê os resultados, como a UFTM tem nos mostrado, né? Em várias dimensões, não só institucional. Isso vai muito além dos muros da universidade, né? Com certeza. Uma dúvida, Douglas, perguntar para você, uma questão, na verdade. Assim, você falou, eu concordo que a legislação brasileira sobre fósseis é boa, mas a aplicação dela é falha. Uhum. Você acha que existe alguma possibilidade dos Estados Unidos adotarem uma legislação semelhante ao do Brasil ou é uma possibilidade muito remota? Eu acho remoto. Assim, para ser mais completo na resposta, é preciso informar que
existe uma legislação de aplicação mais restrita nos Estados Unidos. Então, assim, especialmente nos parques nacionais. Os parques de modo geral, os nacionais, às vezes os estaduais não respondem à lei nacional por causa da maior autonomia que eles têm, mas os parques estaduais também vão responder a uma lei estadual que também prevê a proteção. As áreas de conservação, elas não estão abertas a uma coleta livre e comercialização dos fósseis que ali se encontram. Você não pode pegar, por exemplo, um fóssil no Grand Canyon ou em qualquer outro parque ali. Pegar e botar no bolso, sabe? E levar para casa. Se for qualquer outro local fora dos parques, aí pode. E aí, como há uma cultura assim de... eu não sei se a expressão certa é a do liberalismo, talvez seja outra. Talvez seja mais mercantilismo que liberalismo. É tão forte lá, eu não vejo muita perspectiva, não. Eu acho que eles têm são muitos séculos, né? São alguns séculos desse American Way of Life que eu acho que dificilmente teria. Agora, em alguns países que não tinham, eles passaram a ter. Então, por exemplo, a Alemanha tem uma legislação, ela não é tão restritiva quanto a do Brasil, que determina tudo, mas ela é bem mais do que a dos Estados Unidos. Que não se aplica só a áreas de conservação. Eles reconhecem áreas que não necessariamente são geoparque, mas que são de interesse da geodiversidade, que são geossítios. E ali não se pode. Países que eu gostaria que avançassem, ver avançando em legislação, porque não tem, e que são espoliados há muito tempo, de um patrimônio fóssil muito grande que eles têm, e que eu gostaria que eles, né, se atentassem a isso, são o Marrocos, a Bolívia, a Colômbia, e eu ia falar o México, mas eu não tenho certeza. Eu acho que o México tem uma legislação assim, que vai na esteira da arqueologia, mas que lá é super forte, bem protegido. Mas acho que tem também. Eu não tenho certeza se o México deveria ter uma, não. Acho que ele já tem. Agora, a legislação brasileira, ela precisa... A Sociedade Brasileira de Paleontologia está há muitos anos tentando atualizar essa legislação. Porque a legislação de 42, como eu mostrei, ela só tem um artigo. Então, ela é difícil a aplicação também, porque não tem ali a previsão de como tipificar uma pena, o crime, a pena, quanto tempo, se tem algum fator que seja agravante, algum fator que seja ao contrário. E o que é o fóssil, se aplica tudo. Enfim, para resolver isso, para não depender de tantas leis subsidiárias, para poder o delegado ali na ponta da linha tipificar e depois o juiz julgar, a Sociedade Brasileira de Paleontologia esboçou uma legislação e isso foi apresentado na década de 90, em 94, pela primeira vez. Era um deputado, não, um senador PSDB, era época do governo Fernando Henrique, que ele até já faleceu, cearense, Alcântara, alguma coisa Alcântara. Depois ficou parado, aí alguém no Senado puxou para si, depois ficou parado de novo, aí no primeiro governo Lula, um deputado do PT de São Paulo pegou e deslanchou. E foi passou por todas as câmaras, a Câmara de Constituição e Justiça, de Ciência, de Meio Ambiente, todas que, pelo regramento das leis, elas têm que passar, e ficou prontinha para ir para o plenário. Aí, no dia que ficou prontinha, foi quando... No dia não, mas na época que ficou prontinha, foi quando Eduardo Cunha assumiu a presidência da Câmara. Aí a gente viu o que aconteceu, né? Então, esse assunto ficou para lá, engavetado. Ninguém deu bola para isso. E a sociedade está até hoje brigando. Aí, encontrou um deputado interessado, um da Bahia, chamado João Roma. Aí ele virou ministro Bolsonaro. Aí, então, assim, eu não tenho nenhuma informação. No Congresso Brasileiro de Paleontologia, houve uma mesa, lá em Uberlândia, houve uma mesa
para se discutir isso e outros temas que a sociedade está preocupada, não só com a legislação mais completa e de mais fácil aplicação de proteção aos fósseis, mas também outras. No caso, uma sobre a profissão paleontólogo. E outro mais interno, que é um código de ética. Houve discussões sobre isso, inclusive eu convidei esse deputado João Romo, que hoje é ministro, para estar, ele não pôde estar, mas a sociedade, eu não sei se a sociedade, o presidente da sociedade, o Renato, poderia dizer em que pé está. Até onde eu percebi, uma vez que esse cara se virou ministro, ele não vai mais olhar para isso, né? Eu não sei se outra pessoa pegou lá na Câmara para tocar essa atualização e complementação do artigo de 1942. Mas, por enquanto, o fato disso ter sido incorporado na Constituição, explicitamente, falando do patrimônio paleontológico, arqueológico, isso nos dá uma salvaguarda, assim, mesmo que a tipificação seja um pouco tortuosa lá para o agente da lei ou para o juiz, está na Constituição. Então, não há escapatória. Então, a legislação nos ajuda. Difícil mesmo é a fiscalização, né? A percepção da importância disso para que um técnico, um fiscal, um policial, enfim, perceba que ele deve alertar que o fóssil deve ser coletado, resgatado, do mesmo modo como se fosse um patrimônio particular de alguém, que ele zela tanto, um carro, enfim. É isso. Ok, muito obrigado. O professor Heitor tem uma questão também. Heitor, por favor. Heitor, pois não. Eu vou permitir falar aqui pelo microfone mesmo, Douglas, tudo bem? Você produziu um material fantástico para a gente aproveitar, inclusive nos cursos que vão ser dados agora no semestre. Obrigado. Com alunos nas áreas de geologia, muito interessante. E eu acho que o maior mérito dessa iniciativa nossa é que nós estamos gerando um acervo de posicionamentos e de informações valioso. Isso vai se tornar um arquivo de consulta. Eu acho que, aos pouquinhos, já está começando a se tornar um arquivo de consulta para os alunos e para as comunidades. Talvez seja até o momento da gente começar a divulgar um pouco mais disso junto às comunidades aí que nós estamos pertencendo, os nossos colegas e os nossos alunos. Você citou uma coisa que, para mim, eu confesso que é um negócio que me incomoda demais. Eu estou vendo um verdadeiro assassinato de afloramentos que estão vindo na esteira dessas concessões de rodovia. Tinha um afloramento de uma intrusão Serra Geral, lá na Bacia do Paraná, na Via dos Bandeirantes, na altura de Santa Bárbara do Oeste, Limeira, aquilo foi tudo acarpetado com grama. Sim, nós temos os afloramentos aqui da BR-50, passando Araguari, passando o Córrego Jordão, tinha um afloramento estruturalmente maravilhoso. As intrusões de aplito nos xistos que tinham subindo em direção a Cascalho Rico, tudo isso foi obliterado. Para a gente fazer pesquisa ou trabalho de campo é a maior dificuldade gerada para ensino também, né? Isso é uma coisa que eu já tinha pensado até em levar na SBG para ser discutido. Mas, com base nisso que você falou, a gente não consegue entrar com alguma forma de negociação com essas concessionárias para preservação de acervos, desse acervo geológico? Eu acho que consegue, e eu falo isso também tendo como um bom exemplo que o FTM fez. A concessionária que administra o trecho, a BR-050, né, não só o trecho entre Uberlândia e Uberaba, mas outros, eu não me lembro o nome dela agora. Eles têm uma parceria, porque há os afloramentos que os paleontólogos, geólogos em Perópolis coletam sistematicamente ali na BR, em que nós já fomos lá, levando alunos também, né, das nossas disciplinas da UF para aula de campo, ali na BR-050, próximo do posto de gasolina, né, no quilômetro 153.
E eles têm um acordo com aquela concessionária para manter o local limpo e também para avisar de algum movimento ali de eventual possível depredação que possa acontecer. Inclusive, eu até já fui um desses abordados. Um rapaz da concessionária viu o nosso ônibus, parou o carro lá. No primeiro momento, ele para verificar se tem algum problema, porque viu o ônibus estacionado ali próximo, né, num trevinho ali da estrada de terra. Mas aí foi nos falar que a gente não pode coletar ali, porque tinha que pedir autorização deles. Aí a gente explica, né, que está ali, né, dando aula, que é paleontólogo, que é professor, aí resolve. Mas, ou seja, eles estão realmente atentos. A gente viu isso pessoalmente. E isso foi uma parceria do lado do pessoal de Perópolis, eu acho que principalmente pelo geólogo Dr. Luiz Carlos Borges Ribeiro, que vai negociando, ele conversa com todo mundo. E ele tem um apoio institucional, então ele vai em nome da universidade. Eu acho que que esse respaldo é que é importante. E a gente, assim, poderia conseguir, junto às... Talvez seja até a mesma concessionária, né? Porque é a mesma estrada, né? Para que outros trechos também sejam cuidados, tenham um pouco mais de atenção, de carinho com ele, com relação à poda, né? A capina, e observação, né? Se tem alguma coisa acontecendo ali que possa impedir o acesso ou a visualização, uma pichação, instalação de outdoor, sei lá. Eu acho que o mais importante é a gente informar essas pessoas. Só que elas não são muito acessíveis, né? Eu não conheço ninguém. Então, o importante seria que a gente tivesse um respaldo. Eu acho que o mais interessante, e eu, mais uma vez, citando a UFTM, eles têm conseguido muita coisa porque eles têm uma parceria com o Ministério Público. E assim, na hora que o Ministério Público chama uma reunião com uma empresa, elas não vão falar não. Talvez a gente pudesse buscar essa parceria também. Eu não sei, mas eu não sei qual seria o primeiro passo. Assim. Eu acho que o ideal seria institucional. A universidade convidar os interessados, os envolvidos, para, junto com o Ministério Público, serem ouvidos. Então, ela convocar essa reunião no primeiro passo, né? Talvez sim. Por sorte, eu vejo que a administração superior da UF, né, e aí está falando de nós, né, nós somos da UF, eu acho que ela é sensível a isso. Pelo menos da minha parte, às vezes que eu busquei para temas relacionados à paleontologia, eu sempre fui bem recebido. Não necessariamente os caras tinham o que eu precisava, mas se esforçavam. E um exemplo é o Congresso Brasileiro de Paleontologia, que não teria sido um décimo que foi se não fosse o apoio da reitoria, das pró-reitorias, da Prefeitura de Campos. Eu acho que o problema maior são as unidades, sabe? Mas pelo menos na administração superior não tende, pelo menos a minha história mostrou, tende a eles darem pelo menos uma atenção. Então talvez a gente pudesse tentar ali, eventualmente via SIMU, no sistema de museus, ou direto mesmo com alguém, chefe de gabinete, sei lá. Eu acho que é algo a ser pensado com passar dos dias. Talvez a gente pudesse pensar... E isso até me lembrou uma coisa que eu ia falar durante a palestra, acabei esquecendo, mas que a gente tem... Na UFA a gente tem muita gente interessada, né? Porque a gente tem curso de geologia, a gente tem curso de geografia, a gente tem curso de biologia, a gente tem programa de pós-graduação em ecologia, muita gente que, direto ou indiretamente, é interessada na geoconservação e no geopatrimônio. A gente tem vários geólogos, vários paleontólogos, e a gente também tem alguns colegas entusiastas, né? Eu ia comentar isso ali na hora que estava falando da equipe da UFA, mas acabei esquecendo. A gente tem em Tuiutaba, além da Sabrina, o professor Eovaldo de Areta, que tem feito descobertas incríveis lá em Tuiutaba. E a gente tem no Instituto de Biologia o professor André Nemésio, eu vou até fazer uma propaganda aqui.
que, apesar de ser entomólogo, né, ecólogo de insetos, lançou um livro muito legal de ficção científica, ano passado, com a temática de paleontologia, o Crônicas do Cretáceo, um livro um livro de respeito, muito bacana, está vendo na Amazon. Eu tive a honra de fazer o prefácio para esse livrinho aqui. Então, a gente tem vários entusiastas da paleontologia e da geodiversidade na UF. Eu acho que a administração superior não se faria de rogada em nos ouvir. A gente poderia tentar uma hora. Perfeito, perfeito. Concordo também. Vale a pena, uma coisa futuramente. Diga, e assim, a gente tem um monte de lugar no município de Uberlândia mesmo, que a gente poderia pensar num projeto assim de caminhos da geologia, ou uma espécie de geossítios urbanos, assim, para ter alguns atrativos. Assim, dentro do campus Santa Mônica, a gente tem um monte de troncos fósseis por aí. Na cidade, a gente vê, eventualmente, algumas áreas eu já vi, do Areneto Botucatu, ali em frente à CEMIG, tem uma ali na Floriano Peixoto, no João Pinheiro, né? Enfim, vários. Lá no Museu da Biodiversidade do Cerrado tem umas estruturas de basalto, umas pontas, né? Eu esqueci agora o termo. Muito bacanas, a gente tem isso em outros pontos da cidade também. No museu a gente tem também ali um prisma de... Um prisma, isso. Disjunção basáltica que a gente tem ali. A disjunção. E, assim, isso falando só da geologia regional, mas se a gente for ampliar um pouco mais, tem alguns edifícios e calçamentos com uns exemplares bacanas de pseudofósseis, tem as cachoeiras cortando, né, basalto. A gente poderia pensar num projeto muito bacana. E aí, assim, além da universidade e o Ministério Público, eu acho que é um parceiro importante para esse tipo de coisa, a prefeitura, né, também, né? De repente a gente buscar algum parceiro, algum vereador interessado. São ideias, né? Eu estou super afim. Eu já dei muito murro em ponto de faca, já bati muita cabeça. Normalmente eu me ferro na minha unidade. A unidade, assim, o inimigo mora ao lado. Cara. As unidades ferram a gente. É melhor pular isso e ir direto para a administração superior, porque aqui embaixo é difícil acontecer. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer no sentido de sistematizar a informação e gerar uma comunicação difusa para meio acadêmico, comunidade. E o Ministério Público me parece uma boa, também um bom gancho para a gente pegar. Aliás, a gente no museu já tem conversado algumas vezes sobre ações que poderiam estar acopladas ao Ministério Público, com os termos de ajustamento de conduta de tantas empresas que tem aqui, né? Sim. Porque isso faz parte das obrigações do Ministério Público, está lá no escopo lá das suas funções, né? A proteção ao meio ambiente, e aí vai entrar ali, entra nisso. Nós vamos conversar sobre isso com mais carinho depois, Douglas. Vamos sim. É isso, Marcos. Obrigado, Douglas, pela participação. Estou bastante... Eu que agradeço. Esse material que você nos proporcionou. Agradeço e foi uma honra estar aqui com vocês. Ótimo, a honra foi nossa. Então, não havendo mais questões, podemos encerrar a partir de agora a palestra, essa brilhante palestra do professor Douglas. E eu lembro a todos que estão nos assistindo e peço para que se inscrevam no canal Diálogos Geológicos, ativem o sino com as notificações, porque todo mês a gente vai ter uma palestra, mês que vem, provavelmente no dia 15 de dezembro, vai ter outra palestra com outro tema, ainda não sabemos ainda qual é. Também é bom fazer um certo suspense também, mas mês que vem nos encontraremos novamente aqui no canal Diálogos Geológicos. Uma boa noite a todos, então, e até dezembro. Boa noite.